Graças eu te dou, ó meu Senhor, restaurou minha comunhão. Graças eu te dou, ó meu Senhor, porque foi Ele que nos restaurou, é Ele quem faz todas as coisas por nós. Graça e paz abençoados, graça e paz, não é? Vamos para um apostolado abençoados. E hoje, apostolado aprendemos muita coisa nesse livro. Hoje é o dia do livro, não é? Ministério Graça e Apostolado, lá, ó. O fim da lei é Cristo. O fim da lei. O fim da lei. Tá bom, abençoados? Então, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê, não é? Então, o Senhor, hoje, tudo que nós fazemos, abençoados, é por gratidão ao Senhor, não é? Não vivemos de sacrifícios, não vivemos de obras da lei. Diz o apostolado, diz os ensinos do apóstolo Paulo, engrandecei o Senhor com louvores, com adoração, prestai um culto racional. Um culto racional, abençoado, é você ir à igreja, saber que ele já pagou um preço, amém? A igreja, postei esses dias, né, no Graça sobre Graça Macedo, aqui é uma unção diferente aqui, certo? Que estudo não é para quem quer crescer em graça, não é, abençoado? Então, seus olhos iluminados vão entender as Escrituras e você vai entrar no descanso de Deus, no verdadeiro descanso de Deus, que é o preço que Ele pagou, não é tudo que Ele já fez por nós. Então, diz as Escrituras, diz a graça de Deus, que nós devemos servir ao Senhor um culto racional, ou seja, um culto com entendimento, certo, abençoados? Um culto com entendimento, para a glória de Deus. E aí a gente vai, né? A gente vai ouvir aqui agora, não é? Algumas coisas do Senhor, né? Ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor manifestará, abençoado, com entendimento, não é? Eu peço que o Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Espírito Santo de Deus que está em mim, revele a tua graça. Faz uma obra, Senhor, aqui, neste lugar, neste local. Faz uma obra, Senhor, na igreja de Cristo, na igreja da terra. Revele a tua graça, revele aos teus eleitos que vão entrar nesse apostolado. Revele a tua graça para que nós servimos ao Senhor com entendimento, para que nós demos ao Senhor um culto racional. Não fazemos um culto ao Senhor porque temos medo ou porque nós aguardamos algo. Não, nós não devemos ser, nós não devemos viver de barganha. Eu vou à igreja porque eu quero algo do Senhor. Não, devemos servir ao Senhor por tudo o que o Senhor já fez, não é? Então, Espírito Santo de Deus, dê a esse entendimento aos filhos de Deus que vão entrar nesse apostolado, porque nós não devemos servir ao Senhor somente quando estamos necessitados de algo. Devemos fazer um culto ao Senhor, uma ação de graças. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Graças eu te dou pela minha saúde, Senhor. Graças eu te dou porque o Senhor me fortaleceu em Cristo Jesus. Graças eu te dou pela vida dos meus filhos. Graças eu te dou porque até aqui Ebenezer tem nos ajudado. Graças eu te dou porque o Senhor tem se manifestado espiritualmente na minha vida, Pai. Obrigada, eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. E eu te agradeço também, Pai, por esse mover que está acontecendo aqui neste canal. Eu creio, por isso eu falo, as ovelhas que estão entrando, elas vão ter a direção do Senhor, elas vão ser guiadas pelo Espírito Santo, porque até ontem, Pai, elas sabiam que tinham o Espírito Santo. Isso é ensinado, eu creio, nas igrejas, não é? Do Senhor. Mas é preciso que o Espírito Santo de Deus, que está no seu povo, se manifeste para que eles entendam que o Senhor, na nova aliança, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê esse entendimento, Pai, às tuas ovelhas, aos teus eleitos, aos teus escolhidos. Assim como o Senhor foi comigo na minha vida, seja na vida deles. Assim como o Senhor foi na vida de Moisés, sê comigo, Senhor, disse ele, não é? Eu não saio daqui deste monte sem o Senhor se manifestar na minha vida. Assim eu falo também, Pai. Sê com eles, não é? Senão
Do que serviria se eles estivessem neste canal se o Senhor não falar com ele? Então seria em vão também o meu trabalho se o Senhor não se manifestar, não me mostrar, Senhor, as tuas revelações, a tua fala, o teu ensino. Então, sê comigo, sê com ele, Senhor. Eu preciso que o Senhor me manifeste e não deixe nada escondido, nada oculto, Senhor. Não deixe nada oculto para nós, que a sua graça seja revelada em nome do Senhor Jesus Cristo. O que seria de mim se o Senhor não faz sinais e maravilhas na minha vida, Pai? Então, eu sou dependente do Senhor. Então, todos digam amém. Amém, abençoados? Estou orando para que você receba a graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, todos dizem amém, tá bom? Que a graça de Deus seja com todos vocês. E eu não vou perder essa tempo. Essa região é clássica. Posso utilizar uma técnica de liberação? Olha, pessoal, deixa eu desligar aqui. Celular, olha, eu estou com um outro celular. Mas eu tenho que entender que essa técnica, eu não trato a causa desse problema. Se eu quiser de verdade. Tô com outro celular aqui, abençoado, ó. Tô com outro celular. Enfim, vou desligar. E aí, abençoados, nós vamos aqui, não é? Para as áreas celestiais. Esses dias eu fiz um evangelismo, não é? O abençoado fez um evangelismo aí com um filho de Deus, né? E tô aqui também com uma luz, vou até chegar para lá, uma luz que eu comprei, abençoado, ó. Para ficar mais clarinha a imagem. E aí a gente vai melhorando as coisas, não é? Para o reino de Deus, para a glória de Deus, amém? E esses dias eu estava fazendo um evangelismo na rua e o abençoado me diz, os mestres da lei fazem pergunta, como eu disse no outro apostolado, não é? Eles são mestres da lei, eles não entendem da lei, então o que eles querem? Pegar nós em graça, mas nós em graça não pega não, abençoado, amém? Existe uma manifestação aí de Deus sobre nós que estamos em graça e que a igreja de Cristo era também para estar em graça debaixo do apostolado do apóstolo Paulo. Mas alguns ainda estão endurecidos e resistindo, não é? Assim o Senhor me disse, resistindo, não é? Lá em Gálatas 2:11, olha, quer ver, abençoados? Gálatas 2:11, se eu não me engano, Paulo fala sobre isso, olha, Gálatas 2, verso 11, chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o, Paulo disse lá, e chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque a sua atitude era condenável. Então, a atitude dos irmãos é condenável, porque eles estão recebendo, não é? Estão entendendo, né? Ah, mas não é assim não. Eu ministrei esses dias, eu fiz um evangelismo e eu comprovei que é desse jeito mesmo. Eu abri a Bíblia para o irmão e o irmão, mas não é assim não. Quem governa o mundo hoje é Satanás. Satanás é o diabo. O diabo, Hebreus 2:14, o irmão, mestre da lei. Não é? Que te ensinas aí, não é? Romanos 2, que te ensinas aí o outro sair da cegueira, você também está cego. E aí, abençoados, o irmão, né, quis, né, citou alguns textos para mim, não é? E eu citei para ele Hebreus 9, não é? Que o testador em Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não havia morrido, não é? Então, por isso, ali é ministério de morte, ministério de circuncisão. Claro que não é tudo, não é, abençoados? É preciso saber andar e ler e entender estas escrituras da velha aliança, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Nova aliança, Mateus 1, verso 18, Jesus estava nascendo logo. Quando alguém está nascendo e não está morrendo, não é velha aliança, não é um testamento que podemos usar, certo, abençoado? Então aquela página de Mateus, Testamento Novo, é um engano. Eu até arranquei a página da minha Bíblia. Nós em graça recebemos essa revelação. Então em Hebreus 9, não é? Então o testamento só é válido quando o testador morre. Então morreu, aí nós podemos utilizar do testamento, não é? Que será deixado pelo morto. Então Jesus morreu, ressuscitou, deixou a nova aliança, o novo pacto, tá certo? Que foi dado ao apóstolo Paulo. E aí ele diz que
este mundo é de Satanás. Abençoados, eu já li que todas as coisas foi feito por ele e para ele, não é? Então, Deus, antes da fundação do mundo, ele criou tudo e todas as coisas, não é? Gênesis 1 fala sobre isso, olha lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o céu e a terra, olha lá. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito do nosso Deus, não é? E o Espírito do nosso Deus pairava sobre a terra. Então, ele fez tudo e todas as coisas, ele é com todos, ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é o Criador dos filhos da salvação e dos filhos da perdição. Veja que é escrito filhos na palavra do Senhor. Ele é o Criador, não é? De bodes e de bezerros e de ovelhas. Ele é o Criador, não é? De peixes bons, de peixes ruins. Então, ele é o Criador, ele é o Criador do joio, ele é o Criador do trigo, não é? Então, é preciso entender que essas sementes, há um mundo para uma semente e um outro mundo para outra semente, não é? Então, Jesus um dia ele disse, não vou entrar nesse assunto, mas ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Cristo somos nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Amém? Nós somos santuário de Deus. Nós somos do Espírito. É preciso que você confesse isso no seu dia a dia. Está escrito que eu sou templo do Senhor. Está escrito que eu sou santuário de Deus. Está escrito que eu sou filho de Deus. Isso é por fé. Tá certo? Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Não é porque você toma Santa Ceia que você tem comunhão com Cristo. Ministrei lá desigrejado só porque eu não vou à igreja. A comunhão, no entender do povo religioso e evangélico e o povo tradicional de hoje, abençoados, é você tomar suco e pão. Essa é a comunhão deles. Mas isso é para a carne. E eu disse, não é preciso separar a carne do espírito para que entenda a graça de Deus. E aí a comunhão então saiu da igreja, né? Saiu da igreja, está desigrejado. Cristo colocou nós dentro da igreja dele lá, há mais de 2000 anos. Colocou os filhos da salvação. Este é o nosso mundo. O mundo de Deus é o nosso mundo. Por isso que está escrito, né? Eu estou nesse mundo, mas eu não sou daqui. Então, realmente, você está nesse mundo. Este mundo, quem está governando é Satanás, é o diabo. Não, porque o diabo está aniquilado. A nossa carne está nesse mundo, mas o nosso espírito está com o Senhor e vai embora com o Senhor. Assim que essa carne tombar para debaixo da terra, o nosso espírito é quem vai voltar para o Senhor. Então, o nosso mundo abençoado é de lá. O mundo do trigo, o mundo das ovelhas, o mundo dos vasos de honra, o mundo dos filhos da salvação é o mundo de Deus. Existe um mundo espiritual abençoado e nós somos de lá. E existe um mundo aqui onde nós estamos até nós morrer e ir para o mundo do Senhor, porque a nossa salvação eterna não se perde, será o meu próximo apostolado. Maria, e a salvação se perde? Maria, até vou criar uma playlist com isso, abençoado. Então, será meu próximo apostolado. Então, eu estava me lembrando, né, abençoados, das Escrituras. Então, ele colocou principados e potestades, todos debaixo dos seus pés. Ele já colocou principados e potestades debaixo dos seus pés. E a morte não está reservada para nós, porque nós ganhamos uma vida eterna. Então, o último inimigo a ser vencido, ele colocou principados e potestades. Ó morte, onde estás? Então, abençoados, então ele venceu. Ó morte, onde estás? Então, o último inimigo a ser vencido seria a morte. Não é?
Então, diabo significa morte. Foi ele quem coabitou com Eva, Adão. Foi ele quem coabitou com Eva. Ele começou tudo no céu. Ele era do contra, mas Deus jogando ele na terra, ele não está aqui mais, porque Colossenses 2:15, ele derrotou, ele triunfou, colocou todos debaixo de seus pés. Ele já fez isso, abençoado. Ele já fez isso. Então, logo quem está dominando ou governando este mundo, como dizem que é o Satanás, que é o diabo, isso aí nem está escrito, abençoado. É porque os olhos do irmão ainda não foram iluminados com a escritura. A carne dele está olhando toda essa bagunça que está na terra, todos nas obras da carne, não é? Então, Paulo chamou de obras da carne. Então, o olhar dele é este, que tem um diabo governando. E quem está morto não governa absolutamente nada. Então, ele nos deu vida, ele nos vivificou. Havia uma morte por causa do pecado de Adão, não é? Abençoado. Então, estávamos mortos e ele nos ressuscitou, nos dando vida e vida eterna, não é? Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, não é? Ele venceu a morte, porque foi através de Lúcifer, não é? Do erro, né? Porque foi através de Lúcifer, né? Então, Lúcifer na terra, né? Lúcifer, chamado Lúcifer no céu. E Adão na terra, o opositor, o contra, o mentiroso. Então, até hoje o pessoal está com os sentidos embotados. O filho da perdição. Estes nem o seu lugar vai encontrar mais no céu, diz Apocalipse 12, não é? Então é isso, o mundo desse ser abençoado é um, e o mundo de Deus é o mundo das ovelhas. Então nós não somos esse mundo, então você tem que ter essa convicção, certo, abençoado? Vocês que estão entrando aí, meu nome é Maria, graça e paz para vocês, um ótimo e excelente estudo para nós, abençoados. Então, Paulo, ele disse, não é? O fim da lei é Cristo, para todo um que crê, né? Segundo Coríntios 10:4, né? Deixa eu ver aqui, abençoado, se é isso mesmo. Romanos 10:4. Então, abençoados, ele venceu a morte, não há mais morte para nós não vamos passar pela segunda morte. Vamos morrer, essa carne vai para a terra, não é? E nosso espírito vai embora com o Senhor. A nossa santificação, a nossa justificação está no espírito. Romanos 10. Ele venceu o último inimigo a ser vencido. Foi a morte e ele venceu. Ah, como é lindo isso. Romanos 10:4. Romanos 10, olha lá, ó. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu deixei lá no meu Facebook que o Espírito Santo está fazendo umas pegadinhas aí. Maria, o Espírito Santo faz isso? Faz, abençoado. Ele faz, ele vai dando direção para mim, então tem coisas aí que eu faço. Tem coisas que eu faço e que eu sou direcionada para ele. Que eu sou direcionada por ele. Maria, mas é direção de Deus, abençoado. Eu estou pensando nas coisas de Deus e de repente vem um mover do Senhor. Ah, mas eu devia ter feito assim. Aí ele me diz, da próxima vez você faz. Dessa vez passou. Da próxima vez você faz dessa forma. E eu vou ser direcionada por ele. Certo? Então, o fim da lei é Cristo, não é? Para todos aqueles que crê, não é, abençoados? Tem que crer que o nosso mundo é outro. E aí o mestre da lei, não é? Ele foi citando, eu fui abrindo a Bíblia para ele e ele, não, nós não vamos, não. Eu ia citando ele dizendo, não, nós vamos passar pelo juízo. O juízo já aconteceu
Quando Jesus Cristo ele veio, morreu e nos santificou e nos salvou. Para nós isso, que já é revelação. Agora os crentes têm que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que estar dentro da igreja, senão eu não sou salvo. Eu tenho que estar buscando a minha salvação todos os dias, senão eu vou perder a minha salvação. Então o crente ele não entende que o Senhor, lá no Madeira, mais de 2000 anos, não é? Agora vamos reinar lá quando morrermos aqui, quando a carne morrer, amém? Então nós vamos desfrutando já dessas preciosidades, não é? Antes de morrer, você precisa desfrutar do que é bom, abençoado, antes de partir para a glória. Bom, deixa eu verificar aqui, não é, abençoados? É 2 Coríntios 3. Deixa eu falar uma palavra aqui, abençoado. 2 Coríntios 3, antes de ir para o livro, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, olha que preciosidade isso daqui. Ele nos fez também capazes, ele, Cristo, olha isto, 2 Coríntios 2, a partir do verso 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês vão ter vida quando vocês entrarem debaixo do apostolado do apóstolo Paulo. Aí vocês vão ter vida. 7. Aí vocês vão ter entendimento, porque pela letra todos morreram, mas pelo Espírito todos vão se achegar a Deus e vai reinar em vida. Como eu sou direcionada pelo Espírito Santo, ele diz, faz assim, e aí eu faço. Então eu vejo o Senhor na minha vida, abençoados. Esses tempos aí eu falei, Senhor, faz isso para mim, que eu vou fazer aquilo para ti. Para ti. Faz isso para mim, que eu vou fazer aquilo para ti. Era coisas do reino de Deus, não era, ai Senhor, me dá um carro que, Senhor, cura, que depois eu vou andar léguas e léguas, eu vou até a Aparecida do Norte e pagar a minha promessa. Não, não é isso, abençoado. Amém? Você não precisa fazer esse tipo de sacrifício, porque o Senhor está em você, né? Faz morada em você e Ele é bom o tempo todo. E Ele agrada de você quando você é bem humilde e obediente, não é? E hoje, abençoados, a gente não deve usar de maledicências, não é de maledicências, porque maledicência é coisas que as pessoas ficam, acho que é fofocando, né? Eu acho que é isso. E hoje, abençoados, nós devemos ser muito sinceros com o Senhor. Primeiro com o Senhor, depois com amar o Senhor sobre todas as coisas, depois amar o irmão como a ti mesmo. Então, se você usa de uma palavra para se beneficiar e não beneficiar os outros, Deus não está se agradando disso. Se você usa de um versículo abençoado para dizer, ide congregai, porque é assim que está escrito ali, acolá, e vamos à igreja, não é? Se você usa, abençoado, desse benefício, não é? Para se beneficiar, não é? Você também tem que falar para o Filho de Deus, olha, na sua casa você pode orar, você pode fazer isso, mesmo se você não toma Santa Ceia, não há demônios em você, não há igreja vazia, não há abençoado, não há, porque o Espírito Santo está em nós somos santuário de Deus. Se você não tomar a comunhão todo mês na igreja, você é desigrejado, você não está tendo comunhão com o Senhor. Se você saiu da igreja, 7 demônios vai entrar na sua vida porque a sua casa está árida. Na antiga aliança, o Espírito Santo de Deus não habitava no Filho, porque o Filho era um pecador. Na nova aliança, nós não somos mais pecadores, então o Espírito Santo hoje habita no Filho perfeito. Então não tem mais casa árida. O Espírito Santo para encher nós. Não tem mais casa árida, então não pode se beneficiar de velhas escrituras ou de novas escrituras para si mesmo, para encher a sua igreja, para prender as ovelhas, para encher a sua igreja e prender as ovelhas dentro da sua igreja paredes, porque a igreja de Cristo somos nós e a igreja não é paredes feitas
por mãos humanas, diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 2, verso 7. E se o ministério da morte, olha lá, ou debaixo da lei, olha lá, o ministério da morte. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente. 8. Como não será maior, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olá, que lindo isso, abençoados. Quando eu li, eu regozijei, abençoado. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é essa graça revelada? Se o espírito da condenação foi glorioso, não é? Foi glorioso, se o espírito, olha lá, se o ministério da lei, né, antes de Cristo, antes da morte e ressurreição de Jesus, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é este o ministério de Cristo ressuscitado, revelado através do apóstolo Paulo. Quer queira ou não, a graça está com ele. Se o ministério de vocês de morte, debaixo da lei vocês estão. Nós estamos debaixo da graça, sim, pelo que Cristo fez, sim, mas estão vivendo. E aí, sabe o que o Espírito Santo me disse, abençoado? O Espírito Santo me disse assim, olha, quando a gente fala isso para os irmãos, ele fala, não, nós não estamos debaixo da lei, não, nós estamos debaixo da graça. Sim, debaixo da graça. Estão porque Cristo morreu por mim, por você. Então, ele não faz acepção de pessoas, ainda que muitos estejam, não tenham olhos iluminados e ainda não receberam a graça de Deus ou estão resistindo à graça de Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo, não é? Os evangélicos, eles pregam, não é? Aquela passagem de João 8, quando Jesus disse à mulher, não é? Vá, minha filha, e não peques mais. Então os evangélicos falam assim, mas Jesus disse para ela, perdoou ela, vá e não peques mais, ou seja, não viva mais no erro. Eles falam desse jeito. E é verídico, vá e não peques mais, não ande nas obras da carne, porque você é salvo, irmão. Eu sou salvo, eu posso fazer tudo? Não, ainda vou trazer ministração sobre isso. A graça não é libertinagem, não, abençoado. Então serve a Deus um culto racional de gratidão, porque Ele te salvou, porque Ele te abençoou. E aí, né, abençoados, o Espírito Santo, né, me levou até lá em João 8. Aí eles dizem, mas Jesus disse para ela ir e não pecar mais, ou seja, para ela não viver mais nas obras da carne. E o que faz o pessoal da lei? Ouve a graça, entende a graça e vive no ministério de morte, ou seja, debaixo da maldição que é a lei, não é? Eu estou entendendo, mas estão vivendo debaixo da lei, que é maldição. Então, abençoados, o Espírito Santo falou desse jeito comigo. Mas lá em João, tá perdoada, mas não erre mais. E os filhos de Deus? E você? Está recebendo a graça do Ministério Graça Apostolado? Está recebendo porque você é ovelha, abençoado. Quem ouve o Ministério Graça Apostolado tem entendimento da graça de Deus. E aí vive nas obras da carne. Tem que pregar e tem que viver, né, abençoado? Tem que pregar, tem que ouvir, receber e viver. Se estáis de concordância com uma palavra do Espírito Santo ministrada através do apóstolo Paulo, ministrada aqui através de mim, ministrada através do apóstolo Marcos Gomes, tem que viver. Não pode mais andar nas obras da carne, que é o batismo, jejum, campanha, corrente e aí tá igual a mulher.
não é? Tá igual aquela mulher de João 8. Vá abençoado. Recebe a graça. Não peques mais. Não viva de obras da lei. Não vive da circuncisão. Vive das obras do Espírito. Quando eu faço assim, abençoada, que eu tô olhando nos meus minutos. Tô com 30 minutos. Vamos lá. Não seria mais excelente esse ministério, abençoados, do Espírito, do que o ministério de morte? Olha a palavra, abençoada. Olha o que Paulo falou. Vamos lá. Não é? Então, paramos aqui. Texto central, Gálatas 3, não é? Ó insensatos, quem fascinou vós? Quem vos fascinou a vós? Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Então, nós paramos aqui, não é, abençoados? Ó, eu não vou repetir não, tá bom, abençoados? Se vocês não viram o outro apostolado, o fim da lei é Cristo, vocês corre lá, abençoados. E não deixe passar o mover não, tá bom? Para que vocês recebam excelentes revelações do ministério do Espírito, e não do ministério de morte. Esse se desvanecia, não é? Porque é a lei de Moisés. No versículo 3, olha lá, vamos para não ficar muito fora, né? Tá. Gálatas 3, né? Ó insensatos, versículo 1. Ó insensatos, Paulo falou com a igreja. Ó insensatos, quem vos fascinou a vós cujos... Ó insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Quem vos enfeitiçou? Jesus não foi crucificado, abençoado? Para nos dar vida? Para nos dar esse ministério que é muito mais excelente? Verso 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo chamando a atenção dos crentes, hein? Pelas obras da lei? Você está em Cristo pelo batismo em água? Ministério de morte? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pela fé, acabeis agora pela carne, pelas obras da lei. É preciso discernir as coisas espiritualmente, abençoado. Obras da carne que você faz aqui, prostituição, lascívia, tal, e obras da carne dentro da igreja. Batizado.